aí, galerinha do mal, tudo certo? Espero que todos estejam bem. Vamos começar então mais uma aula de programação orientada a objetos. Comigo, professor Renato Montanher. Bora! Bom, vamos revisar alguns conceitos para a gente continuar fazendo aí nossas atividades, tá? Bom, primeiramente eu vou falar sobre vetores, tá? O que é um vetor? É uma variável com vários espaços aí para você poder guardar valores, tá? É como se fosse uma bandeja com muitos espaços para você poder armazenar algum valor, seja inteiro, seja referência, seja o que for. Detalhe importante sobre o vetor é que ele tem tamanho fixo, tá, gente? Então, como assim? Como assim tamanho fixo? Ele não altera depois que você criou ele. Eu tava testando aqui minha caneta. Então, ele não se altera depois que você cria ele. Então, ele tem o tamanho fixo. Mudar o tamanho dos vetores implica em criar um novo vetor maior e copiar todos os dados do antigo para lá. Então é um trampo chato. Então o vetor assim, não é tão utilizado assim no dia a dia aí dos programadores Java, mas existe ele dentro das estruturas aí da nossa linguagem, tá? Para facilitar a manipulação, né, dada essa limitação dos vetores naturais aí dentro do Java, existe uma biblioteca chamada ArrayList, gente. Então essa biblioteca, ela tem algumas vantagens aí no uso dela para quem quer trabalhar com listas, né? Ao invés de utilizar vetor, que tem limitação de tamanho, podemos usar a ArrayList, que tem a mesma função, só que com maior dinamismo. Aqui nós temos alguns exemplos aí dos métodos da classe ArrayList, gente. Então como é que é? Temos o que aqui? Nós temos um add, tá? O que o add faz? Adiciona um objeto, né? Na minha lista. Então se eu tiver uma lista de cachorro, eu posso add dog e jogar o doguinho ali dentro, que ele vai inserir isso dentro da minha lista. Remove vai remover da lista. Pelo índice, lembra que os vetores têm índices, começa no 0 e vai no 1, 2, 3, 4, 5? É por aí, é essa lógica que aplica aí. Então você pode remover um objeto pelo índice que ele pertence. Temos o remove pela referência, né, desse objeto. Então, se você já tiver um objeto referenciado em uma variável, e se mesmo objeto estiver dentro do meu array, você pode tirar ele do array pela referência que ele tem, tá? Contains verifica se uma referência a um objeto está dentro dessa lista. Exempt verifica se a lista está vazia. Index of verifica qual é o índice de um determinado objeto dentro da sua lista. Size define o tamanho, né? Quantos elementos tem dentro da minha lista. E get vai retornar a referência do objeto num dado índice que será informado aí no parâmetro, tá, gente? Então vamos de alguns exemplos do uso disso daí. Primeiro, nós temos o que aqui? Uma definição de um ArrayList que vai receber variáveis do tipo egg. Aqui eu estou chamando essa lista de myList e ela está recebendo uma nova lista de eggs que foi construída na memória. Aqui eu estou criando uma variável de referência do tipo egg, que eu estou chamando essa variável de referência de s. Essa variável de referência está recebendo um novo objeto do tipo egg que acabou de ser construído na memória, tá? E o que aconteceu aqui? MyList, que é a lista que estava aqui em cima, adicionou pelo método add um novo objeto do tipo egg, que é o objeto s, que é o objeto que é a referência a s que eu acabei de adicionar aqui. Aqui eu crio um outro objeto do tipo egg chamado b e adiciono b também à minha lista. Aqui eu verifico o tamanho da minha lista, tá? Então int the size, que é o valor inteiro aqui que significa o tamanho,
Size vai me retornar a quantidade de elementos na lista atualmente. Quantos elementos eu tenho na lista? 2. Então o retorno dessa função vai ser 2. Boolean is_in é uma variável booleana que está chamado is_in, que quer dizer está dentro, tem algum, esse objeto está dentro, alguma coisa assim. Esse significado do is_in, tem, está dentro. Recebe mylist.contains s. Como assim contains s? Ele está verificando se a referência de s está dentro da minha variável lista. Está, porque eu adicionei a lista aqui dentro. Então, se eu passar esse parâmetro s aqui, alguns dos itens dentro dessa lista vão referenciar o mesmo objeto s. Por quê? Porque eu passei ela como parâmetro anteriormente. Então, boolean is_in significa, vai ser true, porque esse método aqui vai retornar true. Então, eu vou conseguir confirmar que o s está de fato dentro da minha lista mylist. Int index vai falar o que? Vai retornar o índice de um objeto da lista que referencia, de um objeto não, de uma referência, né, do índice da referência da minha lista, que referencia, que tem a mesma referência do egb, né? Então, aqui ele vai retornar um índice, né, de qual do espaço que referencia o mesmo objeto B aqui que eu acabei de criar, que eu criei aqui em cima, na verdade adicionei. Boolean empty recebe mylist.isEmpty. IsEmpty vai retornar true ou false para dizer se a variável, se a minha lista está vazia ou não. No caso aqui do nosso exemplo, ela não está vazia, então vai retornar false. MyList.removeS vai fazer o que? Vai acessar a minha lista e vai chamar o método remove, que vai fazer o que? Que vai retirar a referência a S que a gente criou anteriormente. E para utilizar esses recursos é necessário a gente fazer o import, né, do ArrayList aí na classe Java, tá, gente? Então, antes de você utilizar isso dentro de uma classe, você precisa fazer o import do pacote ArrayList aí para você poder fazer o uso desses métodos. Ok. Aqui nós temos uma revisão bem rápida sobre operadores lógicos AND e OR aqui no caso. Então eu vou utilizar os dois Zs comerciais quando eu quiser referenciar ao operador lógico AND, tá? Então o AND é utilizado para você, acho que vocês já estudaram isso, né? Mas enfim, quando as duas opções forem corretas, ele vai ser verdadeiro, e se qualquer uma delas for falsa, vai ser falso. Operador lógico OR são dois pipes, se eu não me engano que é esse caractere, enfim, são dois pauzinhos aí, acho que é pipe que chama, não lembro. E ele é operador lógico OR, que vai dizer o que? Se algum deles for verdadeiro, a operação inteira vai ser verdadeira, tá? Temos operadores de diferença e de negação, tá? Então, se você quer verificar se alguma coisa é diferente da outra, você vai ter que usar exclamação igual e fazer essa verificação. Caso você queira negar alguma coisa, ou seja, inverter o resultado de positivo para negativo ou de negativo para positivo, basta você utilizar a exclamação que ele faz essa inversão. E é isso. Vamos começar a falar de novo sobre herança, tá, gente? Que a gente já sabe que importante saber no caso, né, que uma subclasse, ela estende, né, no caso a palavra reservada é extends, uma superclasse, tá? Herança significa herdar membros da superclasse. Quando eu falo membros, eu falo variáveis de instância, que são os dados que o método carrega, que o objeto carrega, e os métodos, que são os comportamentos que o objeto executa. Subclasses podem criar novos métodos e variáveis de instância. Nossa, eu errei tudo aqui, a forma de escrever instância, né? Mas enfim. E também sobrepor os métodos herdados da superclasse. Então, as classes filhas podem ter novas variáveis de instância, além das que ela recebe do pai, da classe mãe, né? E também pode sobrepor os métodos herdados da superclasse. Então ela pode fazer uma nova versão dos métodos que ela está recebendo da classe mãe, ou pai, né, no caso.
Variáveis de instância, que está escrito errado de novo, não são sobrepostas, pois não definem nenhum comportamento. Então, variáveis de instância não tem esse lance de sobreposição, porque ela não define nenhum comportamento. Tá? O que você sobrepõe são métodos, tá, gente? Bom, seguindo aqui com a nossa aula, vamos imaginar que a gente foi contratado para fazer uma simulação de programa de animais, beleza? Recebemos uma lista com alguns animais, ok? Mas não todos. Sabemos que cada animal será representado por um objeto, beleza? E queremos que outros programadores possam adicionar novos animais, né, novos tipos de animais a qualquer momento. Porque é um zoológico. Um zoológico pode receber animal a qualquer momento, então tem que ter essa ideia de escalabilidade, né, de adição. Então a gente precisa projetar o nosso simulador para poder receber novos animais com novos comportamentos, com todo o dinamismo aí das especificidades de animais, tá? Então a gente vai ter que pensar um pouco nisso quando a gente for projetar nosso sistema. Primeiro passo: procurar objetos que possuam mesmo os atributos e comportamentos em comum. Então aqui nós temos essa lista, tá, gente, de, de animais, tá? E daí a gente começa a olhar assim o que a gente pode separar de dados e comportamento deles em comum, tá? Chegamos nisso daqui. Basicamente temos 5 variáveis de instância, tá? Teremos picture, que é o nome do arquivo que representa a figura JPEG do animal, food, o tipo de alimento que esse animal come, beleza? No momento só podemos ter dois valores, né, que é meat ou grass, que é carne ou grama, digamos assim. Hunger, que é o inteiro que representa o nível de fome do animal. Então sua alteração depende de quando e quanto esse animal come, tá, gente? Temos boundaries, que significa os valores que representam a altura e a largura da imagem, né, não da imagem, mas sim do espaço, né, que esse animal vai circular. Location, que são as coordenadas x e y do animal, que ele está ali no meio, né? Então imaginando que a nossa tela é dividida em dois eixos, né, x e y. Então, para você localizar o animal, você vai ter uma posição no x e uma posição no y. E daí, naquele ponto, é onde o animal está. Temos 4 métodos, tá, gente? Make noise, comportamento para qual animal para quando o animal tiver que fazer algum ruído, né? Eat, que é o comportamento para quando o animal tiver que encontrar uma fonte de comida preferida, né? Sleep, que é o comportamento para quando considerarmos que o animal esteja sonolento ou dormindo de certa forma. E o run, que é o comportamento para quando o animal não estiver nem comendo nem dormindo, tá? Provavelmente vai estar circulando para algum lugar ali dentro do espaço ali digital até encontrar o limite do espaço ou uma fonte de alimento. Ok. Tendo isso em mente, e o que a gente já pensou, a gente tem que projetar uma classe que represente o estado desses objetos e o comportamento desses objetos em comum, tá, gente? Ou seja, o que todo objeto animal vai ter, que foi o que a gente pensou ali agora. Então aqui nós temos o que? A classe animal, que esse quadradinho, esse retângulo dividido por esses riscos aí significa a definição UML da nossa classe, tá, gente? Acho que daqui a um tempo vocês vão aprender sobre o UML e vocês vão ver bastante dessa representação. Só que vocês precisam entender que aqui é o nome da minha classe. Esse primeiro quadrante aqui são as variáveis de instância da minha classe. E esse segundo quadrante aqui são os métodos da minha classe. Repare que os métodos sempre vêm seguidos desse parênteses. Por quê? Porque esses parênteses são o espaço onde você pode passar parâmetros, tá? Então é o comportamento. Se você pode passar parâmetro, é porque é comportamento. Aqui não tem isso porque aqui é o estado do objeto, são os dados que o objeto carrega.
Ok, e agora nós temos aqui a nossa definição, tá? Da árvore aí de animais, tá? Então aqui nós temos uma superclasse animal, e leão, hipopótamo, tigre, dog, cat, wolf, todos eles herdam o mesmo comportamento e o mesmo dado da minha classe animal. Bonito, né? Eu sei. Tá, mas todos os animais se alimentam da mesma maneira, gente? Tá certo isso? Variáveis de distância de todos os animais poderíamos concordar que seriam iguais, ok. Né? Cada classe tem seus valores para as variáveis, ok. Então, todo mundo vai ter uma imagem, mas um vai ter a imagem de um lobo, outro vai ter a imagem de um leão, até a gente consegue concordar. Mas o comportamento dessa galera aí, será que é igual? Faz sentido? Que métodos devemos sobrepor? Leão, os leões, né, fazem o mesmo ruído que um cão. Em nossa versão, comer e fazer ruído terão comportamentos específicos aqui nessa nossa versão. Então a gente vai ter que começar a pensar em como que a gente definir, como a gente vai definir as especificidades aí de cada tipo de objeto, enfim, pensar em algumas abstrações para deixar o nosso simulador um pouco mais real, mais próximo da realidade. Então a gente vai fazer agora. Definir uma classe precisa de um comportamento. Defina-se uma classe precisa de um comportamento, implementação e métodos que sejam específicos desse tipo de subclasse particular. Então, se a gente for pensar em questão de comportamento, tá? Vamos dizer que a gente concorde que o método it e make noise deve ser diferente entre um animal e outro. Porque, por exemplo, fazer barulho, o leão ele ruge, o cachorro late, a galinha cacareja, faz o barulho da galinha. E por aí vai. Então a gente definiu que o método make noise vai ser diferente entre esses animais, porque você não tem um barulho único de animal. Então você tem que especificar nas classes filhas, cada um com o seu barulho, entendeu? Para justificar que aquele barulho é um som de leão, que aquele barulho é um som de hipopótamo, e por aí vai. E o it também tem essas diferenças. Por quê? Porque tem gente que tem animal que come carne, tem animal que come grama, entendeu? Tem animal que, sei lá, faz outra coisa, mas aí que tá. Temos que ter esse comportamento diferente. Sleep vai ficar igual nesse primeiro momento e o Run, que é a forma que eles vão ficar andando ali dentro, vai ficar igual nesse momento também. Mas eu quero que vocês entendam que a gente consegue definir coisas específicas para cada classe e a gente decidir. Então, considerando isso, observe onde que a gente vai sobrepor os nossos comportamentos de make noise e it. Nessa figura, nós temos aqui o Make Noise It, e olha aqui, ó, todas as subclasses agora tem uma versão de Make Noise. Então quer dizer o que? Que nós estamos sobrescrevendo Make Noise e sobrescrevendo o método It. Isso nós chamamos de sobrescrita. Eu estou dando uma nova escrita ao que recebi da minha classe mãe. Como assim, professor? Make Noise e It, quando tem uma relação de herança, eles vêm para a classe filha. Só que se eles chegam aqui e veem que a classe filha já tem uma versão de Make Noise e It, essas versões aqui são ignoradas pela filha, beleza? Porque nós estamos sobrescrevendo o método, tá bom? Tá, mas vamos pensar um pouquinho melhor. Será que não tem mais algum momento que a gente pode aplicar os conceitos de herança aí dentro da classe animal? Porque a gente pensou o quê? O que, que os animais têm em comum para a gente criar uma classe animal? A gente achou uma abstração de animal e a gente conseguiu definir tudo que todos os animais têm. Porém, nós temos, né, em todas as classes filhas, nós temos algumas semelhanças que a gente pode explorar de uma maneira mais organizada. Ó, o que a gente pode fazer aqui?
Os animais na vida real já têm uma hierarquia organizacional, que seria o reino, gênero e família. Podemos usar esse nível, né, de abstração para fazer mais que pode fazer mais sentido para a gente. Porque imagina aqui, ó. Imagina, por exemplo, agora esse formato aqui de classes aqui de herança. Vamos detalhar isso agora. Imagine que a classe canine run, eles têm como eu posso explicar? O canine tem o método run em comum, pois esse tipo de animal, os cachorros, os cães, né, os lobos, a clássica, o reino canino tem o costume de andar em grupo. Então a gente pode fazer o comportamento dos cães serem parecidos, tá? Dos cães assim, dos caninos, né? Para que eles tenham esse mesmo comportamento. Então, ó, reparem só, em cada subclasse nós fazemos um make noise weight específico. Só que a gente tem uma outra subclasse que mexe no run, que é a forma como eles se comportam. Então, repare que nós temos níveis, né, de implementação aí dentro da nossa árvore de objetos, de classes, né? Então aqui no run, o run canino, eles dão uma nova implementação onde todos os caninos vão se comportar de maneira parecida. Aqui nós temos a classe felino, que também tem uma implementação nova de run. O que essa implementação pensa? Eles tendem a evitar grupos, eles tendem a evitar outros do seu próprio grupo. Então os gatos, eles não são um tipo de gatos, né, felinos de maneira geral, não têm o comportamento de andar em grupo, diferente dos caninos. Então eles podem implementar o mesmo método run. Por quê? Porque faz sentido para cada felino ter esse comportamento, ok? E aí nós temos a nossa árvore finalizada, tá, gente? Então reparem que Make, Noise e It, todas as classes netas aí, digamos assim, tem a sua própria versão. Contudo, a classe Run, nós temos os felinos e os caninos que fazem o run de uma maneira diferenciada, tá? Reparem que hipopótamo, ele não tem essas implementações de run. Por quê? Porque ele não é um felino nem um canino, tá? Então, a partir desse momento, ele vai receber a versão de run própria de animal, beleza? Então vamos fazer um pequeno exercício aí do nosso sobre orientação a objeto aí para vocês perceberem. Reparem que aqui digamos que eu vou criar um objeto wolf, tá, gente? Então aqui eu tenho uma classe wolf, que é classe filha do método canino, que tem uma implementação de run, que é uma classe filha do método animal. Então o wolf, ele ao mesmo tempo que ele é um canino, ele também é um animal, tá? Então o que acontece? Aqui nós temos uma relação E1 que eu vou explicar já já, que é uma forma de você perceber melhor aí como que você aplica o conceito de orientação a objeto aí no mundo real. Aí uma forma mais natural de você observar como que você identifica se um objeto faz parte de uma árvore aí de herança. Então o que acontece? O wolf é um canino que também e o wolf também é um animal. Canino também é um animal. Então assim, tem toda essa relação de A1, mas a gente vai explicar já já. Então imagina que a gente criou um wolf, que eu vou chamar de W, e vou receber uma nova instância de wolf na memória. Maravilha. O wolf.makeNoise. E aí? Qual classe vai estar em qual classe está implementada a versão que vai ser chamada do makeNoise? Classe wolf. Por quê? MakeNoise eu tenho uma versão animal e tenho uma versão em wolf. Qual é a regra da orientação ao objeto? Da sobrescrita. Se você tiver a versão mais específica, que no caso aqui é a última versão dada, essa é a última versão que vai ser utilizada. O método run vai ser chamado da classe animal, da classe canino ou da classe wolf? Classe canino. Por quê? Porque o run mais abaixo na árvore
é o que vai prevalecer. O método it vai ser chamado em qual classe? Na classe mais específica, que é o wolf, que ele tem uma implementação que dite aqui, professor, mas tem aqui em cima, mas a mais específica é essa. E sleep, qual classe, em qual implementação que vai ser chamada? A sleep é animal. Então, reparem que a forma com que é construído o objeto vai considerar toda uma árvore de herança aí que a gente estiver trabalhando, tá, gente? Então, repare, olha que loucura que é essas definições aí. Se você não tiver isso claro na sua cabeça, você nunca vai entender da onde as coisas estão vindo e da onde que está vindo cada comportamento. Então, entendam esse slide. Quando chamar um método em uma referência, será chamada a versão mais específica do objeto, que foi o que eu falei já anteriormente. Então, aqui no caso eu tenho o método run e aqui eu tenho o método run. Qual que é o método, qual que é a versão mais específica? É o run que está mais abaixo na árvore de herança. E para facilitar um pouco a forma com que a gente vai identificar os objetos e como construir uma árvore, eu gosto de aplicar o que a gente chama de teste é1 ou teste tem 1, tá? Ambos a gente pode representar de maneira programática, mas é bom sempre você pensar nessa lógica para você entender se nós temos uma herança ou nós temos uma composição, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais para frente para vocês entenderem. Lembre-se de que, quando uma classe herda de outras, dizemos que a subclasse estende a superclasse. Quando quiser saber se uma coisa estende a outra, aplica o teste E1. Triângulo é uma forma? Faz sentido. O gato é um felino? Também faz sentido. O cirurgião é ótimo. O cirurgião é um médico? Também faz sentido. É um tipo de médico. Agora vamos pensar agora nesse outro exemplo. Banheiro estende banheiro? Soa sensato, né? Até você aplicar o teste E1. Banheira é um banheiro? Não. O que pode acontecer é que é um banheiro ter uma banheira. Então, a partir desse momento, a relação entre banheiro e banheira é de tem um e não de é um. Beleza? Faz sentido dizer que um banheiro tem uma banheira? Não faz sentido nenhum. Se isso for verdade, quer dizer que banheira... Opa, desculpa, faz sentido que um banheiro tenha uma banheira? Faz sentido, é que eu tô confundido, ai, tô ficando louco. Faz sentido que o banheiro tenha uma banheira. Então, o teste, se isso for verdade, quer dizer que a banheira é uma variável de instância do banheiro. Então, no mundo orientado a objeto, quando você fala que um objeto tem outro, a referência para esse outro objeto deve ser uma variável de instância do objeto principal. Isso também a gente chama de composição, porque uma coisa compõe outra, entendeu? Um objeto compõe outro e a gente vai fazendo um objeto mais complexo. Por exemplo, um carro é um motor? Não é um motor. Um carro tem um motor? Tem. Então, para a gente compor o objeto carro, a gente precisa de uma instância de motor anexado. A gente precisa de 4 instâncias de rodas. A gente precisa de uma instância de ar-condicionado. Entendeu? Então, assim, isso é composição. Eu estou compondo um objeto com outros objetos. Diferente de uma relação de herança que é que a gente vai falar uma categorização. Um animal, um cachorro é um animal, é uma tipagem de animal, beleza? Então, sempre pensem nessa regra quando vocês forem projetar seus objetos. O teste funciona para qualquer lugar na árvore de classes, se bem projetadas, tá? Então, se você pensar no exemplo do canino, ele funciona em qualquer pedaço. Beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre modificadores de acesso, tá, gente? Existem 4 tipos de modificadores de acesso em Java. O que é um modificador de acesso, gente? É uma palavra reservada que vai modificar
a forma com que você vai acessar os componentes da sua classe, tá? Quando a gente fala componentes, nós falamos sobre variáveis de instância e métodos, tá? Existem 4 tipos principais aí: o private, o default, protected e o public, tá? Membros de uma classe, quando são públicos, são herdados, tá? Então, membros de uma classe, né, quando você define uma variável ou um método como público, eles são herdados. E membros, quando são privados, eles não são herdados, tá, gente? Seguindo, falando ainda sobre herança, o que a gente tem que pensar com relação ao uso, tá? A gente vai usar quando o lance da herança? Quando uma classe for mais específica que outra. Então, quando você visualizar a classe filha, tem especificidades em consideração a classe mãe, tá? Então, quando você fala assim, tipos de carro, então você vai ter uma classe mãe carro e os tipos embaixo. Uma abstração de caneca, sei lá, você vai ter uma caneca em cima e os tipos de caneca embaixo. Então, sempre quando for uma coisa mais específica que outra, você vai utilizar a herança. Considere o uso da herança, né, quando tiver algum código que deva ser compartilhado entre várias classes do mesmo tipo geral. Então, se você quer compartilhar o comportamento específico de um carro entre todos os carros que tem no seu sistema, você usa a herança. Não use quando for apenas para reuso de código. Como assim, professor? Imagina que você tem um método de imprimir e você queira colocar esse método numa instância de televisão ou numa instância de robô. Eles não são da mesma árvore de objetos. Faz sentido você fazer eles serem filhos aí de uma mesma coisa só para ter o reuso de código? Não faz. Então, assim, não é uma boa prática, tá, gente? Não considerando uma relação de árvore aí como é que fala? De objetos. Podemos utilizar outras formas para resolver isso, mas a parte da herança não é o caminho. Então, nunca pense na herança como simplesmente um reuso de código. Pense sempre que a herança é uma oportunidade para deixar o seu sistema mais descentralizado e melhor para você manter ele de acordo com cada tipo de objeto, cada especificidade de objeto, tá, gente? Não use se não passar no teste E1. Então, se não passar no teste E1, você não deve usar a herança, tá? Ok, e onde que o polimorfismo vai se encaixar nisso tudo, gente? Vou citar um exemplo agora baseado no que a gente acabou de comentar sobre a árvore de objetos, aí no exemplo do dog animal. Então imagina que a gente faça o quê? Que a gente cria um objeto dog, beleza? Só que quando a gente cria um objeto dog, a gente geralmente referencia esse objeto dog por uma variável do tipo dog. Então a gente tem uma variável do tipo dog que referencia um objeto do tipo dog. Só que eu pergunto para vocês, o teste E1 funciona quando eu pergunto que dog é um animal? Funciona? Funciona quando eu pergunto se um canino é um animal? Funciona. Com isso, quais novas possibilidades de referência a gente tem? Temos a possibilidade de referenciar um objeto dog com uma variável de referência dog, com uma variável de referência animal ou com uma variável de referência canino. Por quê? Porque dog é um dog, porque dog é um animal e porque dog é um canino. Então, o que a gente tem aqui, só para fechar a explicação, temos um objeto que tem, né, tipo assim, é um objeto com vários tipos de referência. Então, polimorfismo é o quê? Quando você tem um objeto, alguma coisa que pode ser visto
de várias maneiras diferentes. Então, polimorfismo, muitas formas. Então, o dog pode ser visto com muitas formas, né? Temos detalhes para dizer sobre o que a maneira com que você visualiza um objeto vai dizer sobre o que você pode acessar dele. Porém, vamos deixar essa discussão um pouco mais para frente. O que eu quero que vocês entendam agora é que um dog pode ser referenciado por um animal e por um canino. Por quê? Porque ele é um animal e ele é um canino. Tá, com isso a gente pode pensar em várias coisas interessantes, tá, gente? Do tipo, que a gente pode criar uma matriz polimórfica, onde eu tenha uma matriz do tipo animal que receba todos os animais que eu preciso. Então, eu posso colocar na matriz de animal um animal do tipo dog, um animal do tipo cat, um animal do tipo wolf, um animal do tipo hippo e por aí vai. Tá? Então, você pode utilizar desse recurso para criar uma matriz polimórfica, onde você tenha vários objetos diferentes e tipagens diferentes sobre uma mesma abstração. Então, tipagens diferentes, dog, cat, wolf, e mesma abstração seria todo mundo sendo visto como animal, porque todos são um animal, beleza? Isso se aplica também a tipos de retorno e parâmetros. Então, se tiver um parâmetro do tipo animal, você pode passar cachorro, cavalo, lobo, porque todos são animais. Então, o polimorfismo também se aplica a parâmetros que você passa e para tipos de retornos que você retorna. E por fim, vamos falar um pouquinho sobre como que funciona o lance da sobrescrita, tá? Ou sobreposição. Métodos são como um contrato, gente. Então, quando eu falo sobre que métodos são como um contrato, você tem que manter o que está definido no contrato para a coisa funcionar. Quer um exemplo? O método main. Se você muda alguma coisinha ali no método main, dependendo do que você mudar, ele não vai mais funcionar. Por quê? Porque é um contrato que o Java tem com todo o código que vai iniciar a execução em Java, tá, gente? Então, métodos são como contratos. Você tem que obedecer o que está definido no contrato. Quando a gente está criando um método e quer sobrescrever ele, a gente precisa entender que os argumentos devem ser iguais e os tipos de retorno compatíveis. Então, o argumento deve ser igual, você tem que ter o mesmo argumento. E tipo de retornos compatíveis você pode utilizar do recurso de... não posso explicar. De casting e tal, mas depois a gente entra nesse detalhe. Mas assim, tem que ter uma coerência entre o retorno e os argumentos passados, tá? E o método não pode ser menos acessível. Quer dizer o quê? Que se você estiver recebendo um método público e você quiser sobrescrever esse método público com um método privado, ele não vai acontecer a sobrescrita, tá? Então é isso que está dizendo aqui sobre o método sobrescrito não poder ser menos acessível. Tá, métodos com o mesmo nome e com argumentos diferentes, não há polimorfismo. Então, se você tem o mesmo nome de método com esses argumentos diferentes, não há polimorfismo, mas há o que a gente chama de sobrecarga, né? Que é overload. Sobrecarga ele permite criar diversas versões de métodos para a conveniência de quem chama. Então, anteriormente a gente falou sobre sobrescrita, que é você dar uma nova versão sobre um método tal que está recebendo de herança. E quando você quiser criar novas versões de um método dentro da sua própria classe, sem considerar o que está vindo e o que não está vindo, a gente tem a sobrecarga, tá? Regras da sobrecarga. Tipos de retorno podem ser diferentes, tá? Não é permitido, contanto que não muda a lista de argumentos, né? Então tem esse detalhe também. Não é permitido alterar somente o tipo de retorno, que daí não configura como sobrecarga, né, ou overload. E você pode ter vários níveis de acesso em qualquer direção. Quer dizer que você pode sobrecarregar como por método privado, público e por aí vai. Vamos ver um exemplo. Reparem que aqui nós temos dois métodos com o mesmo nome, chamado addNum. Reparem que eles têm versões, né? Digamos que esses métodos são versões diferentes. Uma versão recebe inteiro, dois inteiros, né, no caso, e outra versão recebe dois doubles. Então, aqui configura o que a gente chama de sobrecarga, tá? E isso daqui acontece dentro de uma própria classe, não tem uma relação de hierarquia diferente da sobrescrita, tá, gente?
Então a ideia do sobrecarga é você dar uma versões novas aí como é que fala, de métodos na sua classe para conveniência sua, tá? Então você quer que tenha um método que tenha receba dois inteiros, você faz a versão com dois inteiros. Você quer um método que tenha dois double, você faz um método com dois double. Por aí vai, tá, gente? Aqui temos outro exemplo, mas aqui vai configurar a mesma coisa. Um aqui recebe string, outro recebe int, mas todos vão trabalhar da mesma forma, digamos assim, sobre o que diz respeito ao comportamento. Mas sobrecarga é isso, quando você vai utilizar, você vai dar versões novas para o método já existente dentro da própria classe. Sobrescrita é quando você recebe alguma coisa da classe mãe e você dá uma nova versão para essa coisa que você recebeu da mãe, beleza? Sobrecarga não tem polimorfismo, não tem herança. Sobrescrita tem herança, beleza? É isso. E por fim é isso, gente. Acessem o Moodle, teremos novas atividades ali. Qualquer coisa me mande dúvidas, tá, gente? Abraço.